Olá amigos, está no ar o segundo vlogolaço e vou tentar dar uma acelerada hoje para não ficar muito grande aí o nosso vídeo. O foco hoje, ó, seleção brasileira, convocação aí do Tite. Vou comentar aí as escolhas do Tite, mas antes eu quero falar do futebol carioca. Vamos falar rapidamente porque o futebol carioca não merece tanto destaque assim não. Rodada do fim de semana, o Flamengo jogando com o time reserva perdeu para o Macaé no sábado 1-0. O Vasco venceu o Madureira por 3-1 também no sábado. No domingo o Botafogo empatou com o Volta Redonda 1-1. Voltaço que teve aí o menino Mauro Gabriel, que é revelação do Botafogo, tá aí emprestado ao Volta Redonda e fez o gol do Voltaço. O Igor Rabelo descontou de cabeça, o Botafogo tentou, martelou, jogada aérea, o lateral esquerdo Moisés, bom jogador, foi o melhor aí da partida, mas não adiantou, o Botafogo não depende só dele para se classificar aí para a semifinal da Taça Rio, né? O Fluminense também venceu 2-1 para cima do Nova Iguaçu, um jogo péssimo, pouco mais de 3 mil pessoas no Maracanã, mais uma vez estádio vazio, como é de costume aí do futebol carioca e do campeonato carioca. Vamos falar então da seleção brasileira. O Tite fez aí uma convocação geral, né? Levou alguns jogadores para fazer alguns testes de alguns jogadores que eu não concordo, outros que eu acho interessante a aposta, apenas para testar, né? Para ver a condição desses jogadores. Vamos aos nomes então. Os 3 goleiros é o Alisson da Roma, o Ederson do Manchester City e o Neto do Valência. O Neto foi a grande surpresa e faz uma boa temporada no Valência, merece uma chance para observar ali nos treinos, né? Não deve nem entrar nos jogos, mas eu acho bacana, achei legal a convocação. Na lateral, né, na lateral esquerda, o Marcelo e o Felipe Luiz foram convocados, normal, convocação de praxe, mas deu para entender que ele vai dar preferência aí ao Felipe Luiz em relação ao Alexandre da Juventus. É uma opção completamente justa do Tite. Felipe Luiz é um bom lateral esquerdo. E o Daniel Alves do Paris Saint-Germain junto com o Fagner do Corinthians. Aí é aquela coisa, o Fagner é um jogador de confiança do Tite e a gente não tem realmente muitos laterais direitos assim para convocar, então é completamente ok, dá para entender aí a convocação do Tite. Os zagueiros, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do PSG, Miranda da Inter de Milão, Pedro Jeromel do Grêmio e o Rodrigo Caio do São Paulo. Aí essa eu não consigo entender. O Rodrigo Caio, ele não é unanimidade nem entre os torcedores do São Paulo, é um zagueiro completamente superestimado, fraco fisicamente, na bola aérea os atacantes fortes ganham dele com muita facilidade. Ele às vezes chega a faltar malícia dentro de campo. É um jogador tecnicamente bom? É um jogador de personalidade, ele não se esconde, principalmente nos momentos de crise, mas convocação para a seleção brasileira eu acho um completo exagero do Tite. É aquela coisa, é um jogador de confiança dele e o Tite, e esse foi um erro que muitos treinadores da seleção cometeram em outras Copas. Felipão, o próprio Dunga, levando jogadores assim que era de confiança, mas que não viviam um bom momento. Chegou na Copa do Mundo, a gente sabe o que aconteceu. No meio campo, o Casemiro do Real Madrid, ok, grande jogador. O William do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, o Fred do Shakhtar Donetsk, que vem fazendo uma belíssima temporada. Esse eu achei que foi uma bola dentro do Tite, bom jogador. Anderson Talisca do Besiktas, bom jogador também. Vi algumas partidas dele e é muito bom jogador. Desde a época do Bahia ele realmente tem muito talento. Eu acho que o futebol dele lembra um pouco do Rivaldo, até pelo porte físico, mas também mais atacante, né? E eu acho que a aposta é legal para acompanhar ele de perto. Paulinho do Barcelona, ok. Felipe Coutinho, ok. E o Renato Augusto, que joga no Beijing One, né, que é da China. Eu tenho um asterisco aí sobre o Renato Augusto. É um bom jogador, já provou que tem condição de vestir a camisa da seleção, não sente o peso, só que ele joga numa liga que exige muito pouco dele. Ele estava num momento bom, é um jogador de confiança do Tite, mas eu fico completamente assim preocupado com a condição do Renato Augusto para a Copa do Mundo. O Arthur do Grêmio, por exemplo, que jogou aí nem 40 minutos esse ano, vem de uma lesão desde a final da Libertadores do ano passado, mas assim, ele bem fisicamente é um jogador que pode ser
testado nessa seleção. Talvez não fosse agora, são os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, mas assim, eu levaria aí o Arthur só para ver ele no grupo, ambientar ele. Eu acho que é um jogador muito talentoso, tem condição de servir o Brasil na Copa do Mundo. E o Renato Augusto eu tenho medo, né? É um jogador de confiança do Tite, a gente conhece, mas eu fico realmente preocupado. No ataque, o Gabriel Jesus foi convocado, o Roberto Firmino, que tá voando, ao meu ver, seria aí o camisa 9 da seleção brasileira. O Douglas Costa da Juventus está muito bem também, muito bem convocado. E aí, são dois jogadores aí que... Um não é surpresa, que é o Taison. Ele já é o jogador de confiança do Tite e já vem sendo convocado. Agora, o Taison, ele joga no Shakhtar Donetsk, que faz uma boa campanha, mas ele não é nem o principal jogador do Shakhtar Donetsk, pra você ter uma ideia. É um jogador de confiança do Tite também, um bom jogador, mas eu não sei se ele é de nível de seleção brasileira. E o William José, que é um atacante que vem fazendo uma belíssima temporada na Real Sociedad, que é um time de porte médio aí da Espanha, que já fez boas campanhas, mas é um time de porte médio. Evoluiu muito jogando na Europa, porque ele jogou no Brasil aqui no São Paulo, jogou no Santos, sempre foi muito vaiado, foi muito criticado, mais ou menos o exemplo do Casemiro quando jogou aqui no Brasil, na época do São Paulo. Ele era muito criticado, cresceu muito na Europa e hoje é um dos principais volantes do futebol mundial. Agora, o William José não está nesse patamar de principais atacantes do futebol mundial, mas ele vive um bom momento no Campeonato Espanhol. É um centroavante, cara fazedor de gol, mas não é aquele cara caneleiro, ele tem velocidade, sabe jogar. Vale o teste, mas eu acho que realmente é difícil. A gente vive uma fase muito ruim aí de centroavante, de jogador de ataque. O William José pode ser uma opção, agora não me enche os olhos, né? Não é um jogador que eu fico empolgado. Meu Deus, o William José foi convocado. Eu poderia, por exemplo, testar o Richarlison, mas o Richarlison do Watford, ex-Fluminense, não vive um bom momento agora na Inglaterra. Já viveu um momento melhor, mas é um jogador também mais jovem e que pode crescer mais. Bem, poderia ser testado também, mas não acho que seja tanto absurdo não. Pelo menos ele não convocou o Diego, né, que vinha sendo convocado, e não dava para entender porque ele não tá jogando absolutamente nada, não é unanimidade no Flamengo, não é jovem mais, então não é aquele jogador que pode crescer, a tendência é ele cair, e ele não convocou. Acho que fez muito bem, assim como não convocou também o Diego Souza, que não é titular nem no São Paulo, então pelo menos nisso o Tite deixou de ser um pouco teimoso. E é isso, minha gente, essa foi a convocação da seleção. Acho que foi uma convocação bacana para testar, ver algumas formações. São dois amistosos bons contra a Rússia, que é uma equipe mais fraca, mas é a equipe da casa, e contra a Alemanha, os dois jogos fora de casa. Um na Rússia, um na Alemanha, em Berlim, e vai ser um belo teste esse contra a Alemanha, voltando a jogar contra os alemães depois do famoso 7-1. Vamos ver como vai sair aí a seleção brasileira do Tite. Eu acho, mesmo sem o Neymar, né? É bom lembrar que o Neymar operou aí o ossinho do pé, né? Enfim, foi uma coisa que eu não vou nem comentar, deixa para um outro momento. Mas acho que é uma boa seleção, e a seleção brasileira tem condição de montar um bom plantel, um bom time mesmo sem o Neymar. Tá certo, gente? Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, tamo junto, hein?